Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de matemática 3, né? E hoje nós vamos ver as noções continuar vendo as noções de integral, só que agora nós vamos para as chamadas integrais definidas. Uma coisa que eu queria que vocês fizessem era que vocês dessem uma olhada na descrição, porque tem algumas informações importantes. Essas informações, elas são referentes aos exercícios, né, das aulas anteriores e também dessa, e também em relação à assistência, né, que vocês vão receber da monitora de matemática. Então vocês deem uma olhada na descrição, que tem mais algumas informações sobre isso. E agora nós vamos iniciar a aula propriamente dita. Bom, pessoal, como eu disse antes, nós vamos hoje estudar chamadas integrais definidas. Então nós vamos fazer primeiramente nós vamos ter primeiramente uma noção do que é as integrais definidas e as diferenças delas para as integrais indefinidas que nós havíamos estudado antes. Então imaginemos aqui uma determinada função f de x e essa função encontra-se definida, ela é definida, né, e encontra-se em um intervalo, né, contínuo entre a e b, né? Então, ou seja, ela está definida dentro desse intervalo, o intervalo AB. Né? Aí, a integral definida dessa função f de x, né, nesse intervalo, ela será um número real. Então, essa informação aqui é uma informação muito importante para nós, né, que a integral definida será um número real. Quando nós estivermos vendo a aplicação e os exemplos, essa noção vai ficar um pouco clara. Mas eu quero que nesse ponto vocês prestem atenção que a integral definida vai ser um número real, né? E ela vai ser indicada pelos seguintes símbolos. Então, a integral, né? Aqui nós vamos entender como que se lê esse símbolo, né? Então, como é que se lê essa dotação matemática? Então, aqui nós temos que a integral definida no intervalo de a até b de f de x em relação a d de x vai ser igual a f, né, que é a primitiva dessa função aqui, né, f de x minúsculo aqui, f maiúsculo, né, isso quer dizer que já é uma função integrada, ou seja, uma função primitiva, né, então ela vai ser o f de a, né, ela vai ser, perdão, o f de b menos o f de a, ou seja, esses pontos aqui, esses intervalos aqui. Então, vai ficar um menos o outro. Entendeu? Então, nós vamos ver mais na frente algumas aplicações e essa noção vai ficar mais clara. Mas, aqui, como eu disse, é importante frisar que a integral definida será um número real. É importante perceber como que se lê essa dotação aqui, né? E também como é que ela é calculada, ou seja, você vai calcular a integral, aqui é o integrando, né? O f de x, então você vai calcular a integral, então você vai encontrar a primitiva, depois substituir esse intervalo aqui, que nós chamamos de intervalo superior, menos esse intervalo aqui, que nós chamamos de intervalo inferior. E aí você vai encontrar um número, esse número é o valor da integral definida. Então, aqui eu coloquei como nós havíamos estudado antes, né, as integrais indefinidas, para a gente entender um pouco as diferenças entre esses dois conceitos. Então, lá na integral indefinida, você não tem intervalos específicos. Então, quando você calcular aqui, né, quando você achar o integrando, quando você integrar, né, a função, você vai encontrar uma outra função, ou seja, a função primitiva desse integrando aqui, f de x, né? Mas, né, e aí, pronto, no caso já termina, o problema já terminava aqui. Só que agora a gente deseja substituir os intervalos. A função tem um intervalo e nós devemos encontrar, no caso aqui esse intervalo é representado genericamente por a e b, e nós queremos encontrar o valor desse intervalo. Por isso que nós substituímos. Então, nós encontramos f de b, e aí vamos encontrar um valor, né, o valor da função, menos o f de a, e aí vamos encontrar o valor da integral definida.
Se você não entendeu muito essa parte, fique tranquilo que quando você ver os exemplos vai ficar mais fácil compreender, né? Aqui nós estamos estudando a noção por trás das integrais definidas. Bom, ainda dentro dessa noção, eu gostaria de frisar aqui com vocês, né, o que significa cada um desses parâmetros aqui, o que significa cada um desses elementos que compõem essa dotação. Então, o que é que significa esse arzinho aqui? A gente já tem uma noção, mas vamos formalizar essa noção estabelecendo que A ele é o chamado limite inferior da integral, ou seja, ele é o menor valor de x para essa função aqui. Então, nesse caso, eu sei, pela definição, que A ele é um valor menor do que B. Então, né, o menor valor de x ele vai ser representado aqui embaixo na função, ele vai ser o limite inferior. Já o maior valor que x assume, né, vai ser o B. Então, que x assume dentro de um intervalo específico. Não é dentro do domínio da função, de um intervalo específico determinado. Dentro desse intervalo determinado, o maior valor que x pode assumir, no caso, será o intervalo superior. E ele é colocado aqui em cima do símbolo de integração. E aí, como a gente já sabia antes, o f de x é então o integrando, né? Ou seja, a integral, a função que deve ser integrada. E o d de x, como a gente também já sabia antes, não está escrito aqui, mas a gente já tinha revisado antes, ele é a variável cuja integração deve ser realizada. Bom, as integrais, elas têm uma abordagem gráfica. As integrais definidas possuem uma abordagem gráfica. E essa abordagem, ela também define para que as integrais definidas são usadas. Então, a aplicação das integrais definidas, o que é uma coisa bem interessante. Então, nós podemos né, definir as integrais definidas como sendo uma área abaixo de uma função. Vamos entender esse conceito melhor. Então, aqui nós temos uma figura representada aqui no plano cartesiano, né, no plano x e y, e aí nós temos desenhado aqui uma curva, ou seja, uma função. Essa função ela é uma função f de x. E aqui nós temos dois intervalos. Essa função está definida para um intervalo específico, o intervalo A e o intervalo B. Então, eu estou interessado nesse intervalo. Então, o que significa essa dotação aqui, ó, que foi a dotação que nós acabamos de estudar? Significa que a integral de a integral definida de A, né, de A até B, né, de f de x, vai ser igual ao valor da área dessa função aqui. Ó. A área abaixo dessa função limitada por esse intervalo, que é essa parte cinza aqui. Ó. Então, se eu calcular a integral definida dessa função, eu vou calcular a área, né, dessa parte cinza aqui, dessa função. Então, isso é uma propriedade bastante útil das integrais. E a maior parte do cálculo integral é, é usado exatamente para definir áreas abaixo de funções. Isso dá uma enorme aplicabilidade ao cálculo integral em diversas áreas, né, do conhecimento. Então, né, para calcular essa área, eu preciso então integrar essa função e depois encontrar o valor, né, de A e o valor de B, né, correspondentes. Então, eu calculo então a área abaixo dessa função. Aí, nesse caso, nós podemos então, né, definir a integral definida, né, como sendo uma área abaixo de uma função. Nesse caso, a função f de x. Aqui tem uma representação gráfica, né, ampliada, né, dessa função. Né? Aliás, uma definição gráfica ampliada dessa noção. Né? Então, nós temos aqui, ó, mais uma vez, uma figura, né, definida aqui no intervalo x e y, e aí nós temos aqui duas curvas, né, uma curva, perdão,
só voltar aqui. Uma curva é definida como f de x e uma segunda aqui embaixo, ó. Não está representado aqui no gráfico, mas essa função aqui de baixo é uma função que nós podemos chamar de g de x. Entendeu? E aí eu estou interessado em calcular essa área representada aqui na cor azul. Entendeu? Então, como é então que eu faço isso? Bom, eu sei que uma integral, pelo que eu aprendi no slide anterior, eu sei que uma integral é uma área abaixo de uma curva. Então, se eu calcular a integral de f de x definida nesse intervalo a e b, eu vou calcular toda essa área aqui, ó, a parte azul e a parte branca. Entendeu? Eu vou calcular tudo isso, a parte azul e a parte branca, porque a integral, né, ela vai dar o valor da área abaixo da curva. E do ponto de vista da função f de x, tudo isso aqui está embaixo. A área azul está embaixo e a área branca também está embaixo. Só que aí eu posso, então, definir aqui essa outra função, né, que nesse caso é representado por essa outra curva aqui, né, que é uma curva que eu chamei de g de x, e calcular também a área dessa função, ou seja, calcular a integral definida dessa função no intervalo a e b. E aí eu vou calcular a área branca. Bom, para calcular a área azul, eu só preciso diminuir, né, essa área da integral definida de f de x, como está representado aqui. Então, a partir disso, eu poderia montar uma estratégia de cálculo para calcular qualquer área abaixo de qualquer função em um plano cartesiano. Então, aqui é só uma versão gráfica ampliada para vocês terem uma ideia de que vocês podem aplicar o cálculo integral para a solução de outros tipos de problemas, né, além dessa versão que foi dessa versão aqui, né, que é uma versão mais simples. Então, qualquer área abaixo de qualquer função, seja qualquer que seja a figura, pode ser representado por uma integral definida. Bom, aí agora nós estamos interessados em aplicar essa noção e também provar que essas definições que nós acabamos de estudar estão corretas. Para isso, eu escolhi aqui uma função bastante simples, né, uma reta, para que nós possamos então ter essa noção, entender, aplicar e entender melhor essa noção. Então agora nós vamos ver alguns exemplos. Então, né, considere aqui essa função, que é representada por essa reta. Ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. E essa função é uma função que eu chamei aqui, que eu defini de y igual a x. Né? E aí observe que aqui pode ser representado um triângulo. Então, temos um triângulo aqui, o triângulo ABC. E, obviamente, como qualquer figura geométrica, eu posso calcular a área. Né? Para eu calcular a área de um triângulo, eu preciso usar essa fórmula aqui. Provavelmente vocês já ouviram essa fórmula em algum lugar. Então, a área de um triângulo, né, ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E aí, eu escolhi propositalmente uma reta, porque eu posso ter uma figura, né, geométrica aqui plana, né, que eu tenho a possibilidade de calcular os lados dessa função, os lados dessa figura para então calcular a área dessa figura. Então, qual seria a base, né, desse triângulo? A base desse triângulo, ela vai aqui de 0, né, até 6, né? Não está bem visível aqui, mas aqui é um 6. Então, aqui é a base do triângulo. E qual seria a altura? Bom, a altura, né, é medida aqui através do eixo y, né? Através do eixo y. E ele vai aqui do ponto C até o ponto B. No eixo y, isso é o que equivale aí de 0, né, até 6 também. Então, aqui eu teria o comprimento desse lado aqui do triângulo. Bom, com essas informações em mãos, eu posso calcular a área desse triângulo. Então, a base eu sei que é 6, que é esse lado aqui, e a altura é 6 também, que é esse outro lado aqui. Bom, 6 vezes 6 vai dar 36, né? Dividido por 2 vai dar 18. Então, essa 18 é o valor da área desse triângulo.
Até aqui, nada demais, a gente não usou a noção de cálculo integral aqui em nenhum momento. Nós só fizemos, né, esse exemplo porque ele é mais simples, ele pode ser calculado de modo mais intuitivo, né? Mas aí agora nós queremos saber se eu usar a noção de cálculo integral, eu vou encontrar o mesmo valor. E é isso que nós vamos fazer. Então aqui nós temos a mesma figura, né, com a mesma função. E aí agora nós vamos calcular pela abordagem da integral, né, das integrais definidas. Então veja aqui esse caso, né? Eu então preciso montar um problema. Eu defini, né, que a área de qualquer, né, figura, né, qualquer função abaixo de um intervalo é, perdão. Então, né, aqui nós temos o mesmo exemplo. Bom, nesse caso, nós temos aqui o mesmo exemplo, né, a mesma figura, né, de antes, só que agora nós estamos interessados em fazer o cálculo da área dessa figura aqui, né, que vai ser representada pelo triângulo ABC, só que fazer isso pela abordagem das integrais definidas e saber se a resposta vai ser a mesma, ou seja, se essa abordagem de fato é válida. Então, nós vamos fazer, né, esse raciocínio aqui. Então, eu preciso primeiro entender a lógica do problema. Eu estou tentando calcular a área abaixo de uma curva, de uma reta, perdão, nesse caso, né? Então, a função é essa daqui, né, que é a minha reta. Então, aqui eu tenho uma reta que é representada por essa função, y igual a x, né? E aí a área que está abaixo dela, definida pelo intervalo de 0 até 6, entendeu? Então, isso, né, pelas definições que nós acabamos de estudar, podem ser modeladas através das integrais definidas. Então, é o que está sendo feito aqui nesse cálculo. Aqui eu tenho que a área desse triângulo será igual à integral definida, né, de f de x no intervalo a e b em relação a x. Então, qual seria então o intervalo? Seria 0, que é o menor valor de x, né? O menor valor que x pode assumir no intervalo de 0 até 6 é obviamente 0, né? E aí, no caso, 0 é o limite inferior da função, né? E aí o limite superior é 6. Então, o maior valor que x pode assumir aqui, né, no intervalo de 0 e 6, o maior valor que ele pode assumir, obviamente, vai ser 6. E a função é x, né? Então, eu coloco aqui o integrando x. E eu quero fazer essa integral em relação à variável x, que também é a única variável dessa função. Bom, aí aqui como é que eu resolvo esse problema, né? Eu vou aplicar a fórmula, né, a propriedade da potência para calcular a integral de x, né? Essa fórmula da potência, né, essa propriedade da potência é a mesma que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, nesse caso, né, essa integral, a integral de x, vai ser, né, o x, e aí soma aqui o n, que é 1, mais 1, que é da propriedade, né, dividido por n mais 1, ou seja, 1 mais 1. E aí aqui eu tenho o valor da integral, né, da integral indefinida nesse caso, né? Ou seja, da mesma forma como nós calculamos anteriormente. Então aqui eu tenho x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que se eu tomar a derivada dessa função aqui, eu tenho que voltar para cá, ó. Eu tenho que voltar para o integrando, que é o que acontece. Então, se eu tomasse a derivada, né, a diferencial, esse 2 ia descer, né, ia ficar 2x, dividido por 2, e 1 se cancelar, ia ficar somente o x. Bom, aí agora eu tenho que substituir os intervalos para encontrar os valores, né, ou seja, o número real, que é aquela informação que nós vimos lá na definição de integrais definidas. Então, eu preciso calcular o valor de cada intervalo. Então, eu preciso calcular f, né, f de 6 menos f de 0. Então, aqui eu faço isso, né?
eu vou substituir o intervalo superior, no caso aqui 6, então vai ficar na função primitiva, né, que é essa daqui, então eu vou substituir o intervalo superior. Então vai ficar 6 ao quadrado dividido por 2, né, substituindo 6 aqui no lugar do x. Menos, agora eu vou substituir o intervalo inferior. Então vai ficar 0 ao quadrado dividido por 2. Bom, nesse caso, 6 ao quadrado vai dar 36, dividido por 2 vai dar 18, então está o 18 aqui, né? 0 ao quadrado vai dar 0, dividido por 2 vai continuar dando 0, então vai ficar 18 menos 0, que obviamente vai dar 18. Então esse é o valor dessa área aqui. Perdão, acabou passando. Então 18 é o valor dessa área, né? Ou seja, o valor da área desse triângulo aqui que está abaixo dessa função y igual a x. E também é o mesmo valor que nós calculamos anteriormente, né, pela definição geométrica, né, o valor que nós calculamos geometricamente, 18. Ou seja, eu posso aplicar, né, a noção de integral definida para calcular uma área abaixo de qualquer curva, considerando um intervalo específico. Nesse caso, esse intervalo foi 0 e 6. Entendeu? Bom, aí aqui tem algumas coisas interessantes. Nesse exemplo, a figura resultante é um triângulo. Entendeu? Então, vocês observam aqui, se eu tiver uma reta, né, e eu definir um intervalo específico, eu vou ter como resultado, né, vou ter como uma figura um triângulo, entendeu? E aí o triângulo eu consigo calcular ele algebricamente, como a gente fez nesse exemplo. Então tem uma fórmula específica para calcular a área de triângulos, a área de retângulos, né, de circunferências, enfim. Então figuras geométricas planas tem como você calcular a área delas, né, geometricamente falando, como nesse caso aqui, como nesse exemplo. Mas o que é legal das integrais é o seguinte: se ao invés de ter uma reta, eu tivesse uma curva, entendeu? Só para voltar aqui, só para vocês entenderem um pouco. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ao invés de ter uma reta, eu tenho uma curva, entendeu? E aí eu não consigo calcular algebricamente falando. Não tem uma fórmula para calcular a área, né, de curvas, né? Calcular a área de figuras definidas por curvas, entendeu? E aí uma coisa legal, porque essa propriedade das integrais definidas, elas servem para tanto uma coisa quanto para outra. Se a figura for uma figura plana, como aquela definida lá no triângulo, né, você pode calcular pelas integrais definidas. Se não for uma curva, como nesse caso aqui, você também pode utilizar ela sem nenhum problema. Ou seja, você vai conseguir calcular a área, né, de figuras que são definidas por curvas. Ou seja, elas não seriam tão não seriam tão intuitivas, né, para calcular, né, como são, no caso, a área de figuras planas, como quadrados, né, triângulos, círculos, essas coisas, entendeu? Então, essa propriedade das integrais definidas, elas são ela é bem legal por conta disso, porque ela permite calcular a área de uma determinada figura que é definida, né, que é limitada por uma curva. Então, você pode calcular a área de qualquer superfície, né, que você desejar através das integrais definidas. Então, esse é um exemplo, né, um exemplo não, perdão, uma aplicação bem interessante das integrais definidas. Bom, aqui, né, para finalizar, nós vamos ter algumas propriedades interessantes das integrais definidas. Uma coisa
uma primeira propriedade, né, é a chamada inversão de limites. Então aqui eu tenho que de a integral de f de x definida no intervalo AB, né, ela vai ser igual a menos a integral, né, definida de f de x no intervalo BA em relação a x. Ou seja, se você inverter se você inverter os limites, né, você precisa multiplicar a integral por menos um. Então, isso é a mesma coisa que multiplicar por menos um, né? Ela vai ficar com um valor negativo antes, entendeu? Então, foi o que aconteceu aqui. Aqui você tem um intervalo inferior A, né? Intervalo inferior aqui é A e o intervalo superior é B. E aí você inverteu esses valores, né? O B ficou como intervalo inferior, né? E o A como intervalo superior. Isso, né? Se isso acontecer, você vai ter que, né, multiplicar a integral por menos um, entendeu? Para que o valor fique correto. Então essa é a inversão de limites. Se os limites eles se inverterem, o sinal da integral também se inverte. Uma outra propriedade são quando os limites são iguais. Então aqui você tem, né, a integral definida de f de x no intervalo a até a, ou seja, os intervalos são iguais. Nesse caso, sempre que isso acontecer, o valor da integral vai ser igual a zero. Então você aqui é só observar, né? Se os limites aqui forem iguais, você nem precisa calcular a integral definida. Você já sabe que ele vai ser igual a zero por essa propriedade aqui. Então, uma vez que os limites, tanto inferior quanto superior, sejam iguais, o valor da integral é sempre zero. E uma última propriedade aqui são uma última propriedade é a chamada propriedade da soma dos intervalos. Então, ao invés de caso você deseje, né, ao invés de calcular a integral de uma função em um intervalo muito grande, você pode fragmentar esse cálculo em integrais menores. Vamos entender o que é que significa aqui com a dotação. Então, imagine que você esteja interessado em calcular a integral de uma função que está definida no intervalo de a até c. Isso é a mesma coisa, isso também vai ter o mesmo resultado de que se você calcular a integral dessa função no intervalo de a até b, né? Depois somar com a integral, né, dessa função no intervalo de b até c, né? Então, ou seja, o b, se você for observar, ele está entre a e c. Então, você pode, né, fragmentar a integral. Bom, alguns exemplos dessas propriedades se encontram nos exercícios, então é interessante vocês darem uma olhada. Como eu disse, tem algumas informações importantes na descrição do vídeo, né, e vocês também vão ter a assistência da monitora de matemática para ajudar vocês. Então é isso, até a próxima semana.